Olá, pode chegar, seja muito bem-vindo a essa edição de sábado. O convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? A gente começa falando de economia. O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna registrou queda de 0,62% em outubro, após uma redução de 1,22% em setembro. Os números foram divulgados nessa semana pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O dado ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma queda entre 0,43% e 0,92%, com mediana negativa de 0,75%, de acordo com a FGV. Com o resultado, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna acumulou uma elevação de 4,89% no ano. Em 12 meses, houve aumento de 5,59%. A Fundação informou ainda os resultados dos 3 indicadores que compõem o IGPDI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo Disponibilidade Interna, que representa o atacado, teve redução de 1,04% em outubro, ante uma queda de 1,68% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor Disponibilidade Interna, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,69% em outubro, após alta de 0,02% em setembro. Já o Índice Nacional de Custo de Construção Disponibilidade Interna, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,12% em outubro, depois da alta de 0,09% em setembro. O período de coleta de preços para o índice de outubro foi do dia 1º ao dia 31 do mês. E o valor médio da cesta básica de alimentos fechou outubro em queda em 5 das 8 capitais analisadas. No mês, as cidades que apresentaram as maiores altas foram Curitiba, com 2,9%, e Manaus, com 1,1%. Já Belo Horizonte, com menos 4,3%, e Salvador, com menos 3,5%, registraram as maiores quedas. A cesta mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro, seguida pelas de São Paulo e Fortaleza. Por outro lado, as capitais Belo Horizonte, Manaus e Brasília registraram os menores valores. Dos 18 produtos da cesta básica, 3 apresentaram aumento de preço em todas as capitais: legumes, frutas e farinha de mandioca. Na contramão das altas, o leite apresentou queda nas 8 cidades. E ainda avaliando este mês de outubro, a produção de veículos subiu com mais de 200 mil unidades. Segundo a Anfávia, o desempenho é comparado com o total de carros produzidos no mesmo mês de 2021. A associação, que representa as montadoras de veículos, informou que a produção de carros subiu 15,1% em outubro, se comparada ao mesmo mês de 2021. No mês, foram produzidas 206 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O balanço divulgado pela Anfávia revelou que, em relação a setembro, outubro mostrou leve queda de 0,8%. Os números refletem a melhora da crise de abastecimento por falta de peças, mas ainda sofre com os efeitos dos juros altos. Segundo a Anfávia, os bloqueios realizados por caminhoneiros também influenciaram na redução da produção e venda de carros no mês. As paradas dificultaram a entrega de peças e a chegada de funcionários. No ano, o crescimento da produção subiu para 7,1%. Ainda de acordo com a Anfávia, as vendas mostraram alta de 11,4% em comparação com outubro do ano passado. As vendas de veículos seguem em recuperação.
E olha só, o número de roubos e furtos de motos de luxo ou de alto padrão, com valores que podem ultrapassar os R$ 60.000, aumentou consideravelmente aqui em São Paulo. Quem traz para a gente mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. De janeiro a setembro desse ano, os números de roubos e furtos de motos de luxo acima de 500 cilindradas aumentaram mais de 80% se comparados ao mesmo período de 2021. O que chama a atenção é que o objetivo desses roubos é usar o veículo para cometer outros crimes devido à velocidade que eles chegam, facilitando a fuga. Bem diferente de equipamentos de menor potência, que costumam ter peças repassadas para o mercado clandestino. Um dado relevante é que a maior parte desses registros, 600 no mesmo período do ano, acontece no fim de semana, principalmente aos domingos. Muitos bandidos roubam essas motos apenas para ostentar nas comunidades e redes sociais. Os modelos de luxo, conhecidos como Big Trail, são os preferidos. A principal dica e orientação dos especialistas de segurança para se proteger é andar em grupo e evitar lugares considerados perigosos. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. Você sabe o que significa midterms? Esse é o termo usado para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, quando toda a Câmara e 1/3 do Senado se renovam. E desta vez, os governadores de 39 estados ou territórios e todas as câmaras locais também foram definidos. As eleições legislativas foram um dos assuntos de destaque dessa semana. Afinal, apesar delas terem começado antes, com o envio de cédulas pelos Correios, foi nesta terça-feira, dia 8 de novembro, que os norte-americanos foram às urnas. Mas para nós brasileiros, acostumados a um sistema de contagem de votos e anúncio de resultado em pouco mais de 3 horas, o sistema de apuração americano é praticamente um bicho de 7 cabeças. Para falar sobre o assunto, eu chamo aqui o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Daniela, bom dia. E um bom dia a você que nos assiste. Explica pra gente, Ricardo, por que a apuração dos votos é tão demorada nos Estados Unidos? Bom, Daniela, nós brasileiros estamos acostumados com um sistema de voto eletrônico, onde a apuração termina no mesmo dia. Nos Estados Unidos, como você bem disse na introdução, nós temos não só os votos via correio, mas também existem os votos por urna que são ainda em cédulas nos Estados Unidos. E além disso, tem um problema que para nós é muito estranho, mas que para o americano é muito comum, que o sistema eleitoral americano é descentralizado. Nos Estados Unidos não existe a figura da Justiça Eleitoral, do TSE, dos cartórios eleitorais que fazem a apuração e mandam para um sistema nacional. Não, cada estado tem sua própria eleição, seu próprio método eleitoral, então é tudo muito disperso nos Estados Unidos. Então uma eleição que, por exemplo, no Brasil demoraria uma questão de horas para terminar, nos Estados Unidos demoram semanas ou meses para encerrar. E por que o mundo está de olho nas eleições legislativas dos Estados Unidos? Qual é a importância dela? Daniela, uma ótima pergunta. O que acontece hoje no cenário internacional? Você tem um crescimento muito grande da inflação na Europa Ocidental, na América Latina, na própria América do Norte, na Ásia. Então, essa eleição de meio de termo, né, de meio de mandato nos Estados Unidos, ela é um reflexo de como o americano vê a situação econômica interna. Se você tem uma desconfiança de mercado, isso acaba impactando as bolsas de valores e, consequentemente, a economia global. Agora, se você tem uma situação econômica um pouco confortável, o mundo fica um pouco mais estável e a eleição vai refletir na situação do partido hoje democrata, né, que é o comandante dos Estados Unidos. Se os democratas conseguem entregar uma boa economia, a tendência é que não perca tantas cadeiras na Câmara e no Senado. Então, daí tem a importância dessa eleição para o mundo. Era esperada uma onda vermelha que não se concretizou.
As midterms podem ser consideradas uma prévia das eleições presidenciais e, sendo assim, a gente pode identificar o que elas apontam para 2024? Sim, totalmente possível. Porque, como eu disse anteriormente, essa eleição de midterm, ela é um termômetro do que o americano sente naquele momento nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem hoje? Em primeiro lugar, a gente tem uma recuperação da economia norte-americana. Né? Os Estados Unidos saíram do momento de grande inflação e a economia está começando a se estabilizar. Uma prova disso é o preço da gasolina que caiu no país. Então isso já dá uma segurança para o próprio Partido Democrata. Por exemplo, havia expectativa, principalmente do ex-presidente Donald Trump, de que o Partido Republicano tirasse muitas cadeiras dos democratas por conta da questão econômica, e não foi isso que aconteceu. As pautas ideológicas que têm muita força nos Estados Unidos, elas tiveram reflexos na Câmara dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Mas no Senado, onde é uma eleição geral, onde o Estado todo vota em um candidato, isso já não se refletiu tanto. A pauta ideológica perdeu lugar para a pauta de momento. Economia, emprego, saúde, isso tudo ganhou muito espaço nessa eleição. Então o que a gente pode prever para 2024? Joe Biden vai sair dessa eleição com muita força, porque ele não perdeu tantas cadeiras, então tem uma margem de manobra tanto no Senado quanto na Câmara, mas em compensação quem perde espaço é Donald Trump. Trump, que já vinha como um candidato muito forte para 2024, inclusive prevendo uma vitória, já pode recuar um pouco nisso. Ele vai precisar ganhar espaço, inclusive no Partido Republicano, onde o governador da Flórida, o governador DeSantis, ganhou muito espaço nesse momento de eleição. E ele já entra como um adversário nas prévias republicanas para 2024. Tá certo. Conversamos com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais, sobre as midterms, sobre as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez por aqui. Eu que agradeço. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Na Austrália, uma seguradora de saúde fica refém de hackers que exigem 10 milhões de dólares para pararem de compartilhar dados médicos sigilosos na internet. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais destaque nacional. O consumo nos lares brasileiros cresceu mais de 11% em setembro, segundo dados divulgados nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O crescimento exato registrado em setembro foi de 11,19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo a Abras, esse crescimento no consumo dos brasileiros se deve à queda no preço dos alimentos. De acordo com a entidade, itens como proteínas e outros que tinham deixado de ser comprados por muitos consumidores há muito tempo voltaram a fazer parte da cesta por causa da deflação registrada nos últimos 3 meses. Por isso, então, esse aumento significativo de setembro do ano passado para setembro deste ano. Agora, de agosto para setembro, a alta foi de 0,39%. E no acumulado do ano, de janeiro a setembro, o crescimento soma 2,84%. Para todo o ano de 2022, a Associação Brasileira de Supermercados prevê crescimento acumulado de até 3,3%. E a expectativa é de que datas importantes como a Copa do Mundo, a Black Friday e também as festas de fim de ano incentivem ainda mais o consumo dos brasileiros. E na CEAGESP, aqui em São Paulo, a partir do ano que vem, frutas, legumes e verduras vendidas por lá deverão ter rótulo obrigatório. A medida foi determinada pelo Ministério da Agricultura. A legislação prevê que, a partir de janeiro, diversos alimentos embalados, como frutas, legumes e verduras, devem estar com rótulos.
A medida vai ser obrigatória para os produtos comercializados na CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O objetivo da rotulagem obrigatória, assim como da rastreabilidade, é garantir melhorias na cadeia produtiva de alimentos e segurança para os consumidores. Além disso, o rótulo permite identificar o fornecedor do produto e tem a aproximar produtores e consumidores. A rotulagem obrigatória vai passar a ser fiscalizada juntamente com as notas fiscais das mercadorias que chegarem ao entreposto da capital. A companhia publicou no dia 17 de outubro um comunicado com as especificações do que passar a ser obrigatório nos rótulos dos produtos embalados. Para esclarecer as dúvidas, a CEAGESP disponibilizou a cartilha de rotulagem com informações sobre as exigências. E faltam aí menos de 2 semanas para Black Friday e muitos consumidores já estão se planejando. A data é considerada uma oportunidade para comprar produtos com preços mais acessíveis. E no topo da lista de interesse dos consumidores estão celulares, eletrodomésticos e eletrônicos. Muitos consumidores já estão fazendo pesquisas de preços e guardando dinheiro para poder fazer compras na Black Friday. A data pode dar a chance para o consumidor comprar mais com menos. 1/3 dos interessados em promoções planeja desembolsar entre R$1.000 e R$3.000 neste ano. De acordo com uma pesquisa da Conversation, que é uma agência especializada em buscas virtuais, os produtos que lideram a lista de intenção de compras para a Black Friday deste ano são os smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos. Conforme o levantamento, itens de moda e acessórios, calçados e cosméticos fecham a lista como os principais interesses nas compras na data, celebrada anualmente na última sexta-feira do mês de novembro. Além dos itens preferidos, a pesquisa também questionou o valor que os consumidores pretendem gastar na oportunidade. Para 32% dos entrevistados, a intenção é investir entre R$1.000 e R$3.000 em suas compras durante o evento. Outros disseram que vão investir entre R$500 e R$1.000. E 17% estão mais cautelosos e pretendem fazer compras entre R$150 e R$300. O preço dos produtos é o item mais importante na decisão de compra para parte dos consumidores. Os números também revelam um aumento na intenção de compra, com percepção de que 96% pretendem fazer alguma compra neste ano. A estimativa é 8 pontos percentuais maior do que a Black Friday do ano passado. E nos destaques internacionais, a renda dos patrões das maiores empresas britânicas aumentou 2 vezes mais rápido que a inflação neste ano. Essa constatação alimenta críticas em meio à crise do custo de vida. Em um contexto de inflação de mais de 10% no Reino Unido, essas quantias poderiam ser distribuídas de forma mais igualitária. O aumento da renda se deve em grande parte às crescentes bonificações após a reabertura das empresas e o retorno da demanda após a pandemia, segundo a consultoria PCW. O rendimento médio dos administradores do FTSE 100, que reúne as 100 maiores valorizações da Bolsa de Londres, subiu de 3.200.000 libras para 3.900.000 libras, que equivale a 4.500 euros, resultando em mais de 22% entre 2021 e 2022. Durante alguns meses, as greves para exigir salários melhores se multiplicaram diante da inflação generalizada no Reino Unido. E agora a gente fala do conflito no leste europeu. Um novo levantamento mostrou que, desde o início da guerra, mais de 100.000 soldados russos foram mortos ou feridos. O número foi divulgado pelo chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, Mark Milley, em declarações no Clube Econômico de Nova York. O exército americano estima um número parecido de baixas no lado ucraniano. Este é o balanço mais preciso oferecido pelo governo dos Estados Unidos em mais de 8 meses de guerra, mas ainda não foi confirmado de maneira independente. Milley afirmou que existe uma oportunidade de diálogo para terminar a guerra e que a vitória militar pode não ser possível para nenhuma das partes. As declarações foram dadas na quarta-feira, depois que a Rússia ordenou a retirada das tropas da cidade de Kherson, um duro golpe para a campanha militar de Moscou. Autoridades ucranianas reagiram com cautela e afirmaram que é pouco provável que o exército russo tenha abandonado a cidade estratégica sem lutar.
Uma das principais seguradoras de saúde da Austrália foi alvo de um ataque hacker na última semana, com o vazamento de informações pessoais de mais de 9 milhões de clientes. A ação dos criminosos só foi interrompida nesta semana, na quinta-feira, após o pagamento de 10 milhões de dólares. A seguradora Mediabank confirmou no início da semana que os criminosos acessaram informações sobre mais de 9 milhões de clientes atuais e antigos, entre eles o primeiro-ministro Anthony Albanese. O grupo publicou uma segunda amostra de arquivos roubados na internet com mais detalhes confidenciais sobre centenas de clientes da empresa. Este ataque e um anterior, que impactou 9 milhões de clientes da empresa de telecomunicações Optus, colocaram em dúvida a capacidade da Austrália de combater esse tipo de crime. A Medibank é a principal seguradora de saúde privada da Austrália e o ataque pode causar danos à reputação de algumas das pessoas mais influentes e ricas do país. E antes de encerrar, eu te faço uma pergunta. Quanto você pagaria por uma joia? Um anel de diamante rosa foi leiloado por um precinho camarada, 28 milhões e meio de dólares, o que equivale a pouco mais de 146 milhões de reais. Vamos conferir. O leilão foi realizado em Genebra. Segundo a casa de leilões Christie's, a gema é o maior diamante em forma de pera nesse tom de rosa que já foi leiloado. Pesa exatamente 18,18 quilates, número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões. O leilão durou 4 tensos minutos e começou em 17 milhões de francos suíços. A joia foi disputada entre 3 licitantes que participaram por telefone. E faltam só 8 dias para a Copa do Mundo. Leonardo Félix fala hoje no Boletim Esquenta Qatar 2022 detalhes da seleção de Portugal, a equipe do craque Cristiano Ronaldo. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 com informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da seleção portuguesa. Portugal conseguiu a classificação para a Copa do Mundo na repescagem das eliminatórias europeias, depois de eliminar a Turquia e a Macedônia do Norte. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo segue sendo destaque da seleção, nesta que deve ser a sua última aparição em Copas do Mundo. Para apoiar Cristiano, o time tem nomes importantes, como dos meias Bruno Fernandes, do Manchester United, e Bernardo Silva, do Manchester City, além do atacante João Félix, do Atlético de Madrid. Portugal está no Grupo H, com Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Tá muito perto, gente. Faltam 8 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Está chegando! Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda!